Vai travar. Bom dia a todos que estão chegando. Deixa eu tirar o microfone. Um bom dia a você que está chegando na nossa sala de transmissão. Nós tivemos que fazer uma pequena troca aí, vocês perceberam, né? Então, sejam bem-vindos agora a essa nova sala. Que Deus abençoe a nossa vida. Se você já deu bom dia da outra, dê bom dia de novo aí. Né? Cumprimente os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão aí também celebrando este culto conosco. Nós vamos iniciar nosso culto também agora. Nós queremos assim também tocar o nosso sino. Então que Deus esteja conosco, Deus esteja também nos guardando e nos abençoando também neste culto. Tá bom? A todos, sejam bem-vindos também para celebrar esse momento especial.
assim como estás diante do Pai. E assim como nós estamos, assim como nós nos encontramos, nós também queremos adorar o nosso Deus, buscar a Deus também em oração. E aqui nós nos reunimos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus, Criador, Salvador e Santificador das nossas vidas. Por isso, assim, na presença desse Trino Deus que nos reúne como igreja cristã, também nesse domingo, queremos orar e falar com o nosso Deus e confessar a Ele também os nossos pecados. Falemos com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, a Ti nós chegamos também neste momento importante de nossas vidas, na qual nos reunimos em culto, mesmo na distância, para juntos buscarmos a Tua presença e juntos também encontrarmos as Tuas misericórdias. Senhor nosso Deus, nós Te pedimos perdão. Perdão por nossas falhas, perdão pelos erros cometidos, perdão, ó Deus, porque diante de tantas situações em que vivemos, muitas vezes nós duvidamos das Tuas promessas, nos desesperamos e não conseguimos encontrar também, às vezes, sentido para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Senhor nosso Deus, perdoa-nos por que nem sempre nós e viver a nossa vida na perspectiva do Teu reino. E queremos depender apenas das coisas do reino deste mundo, dos nossos bens, dos tesouros que acumulamos aqui neste mundo, e não olhamos para o precioso tesouro que vem de Ti, a partir de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, ajude-nos a viver desta perspectiva, deste olhar para o Teu reino e das Tuas promessas eternas, para que possamos também ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Santo Espírito que nos santifica, nos consola, mas também nos agracia com a Sua presença. E assim, ó Deus, venha nos purificar, venha, Senhor, nos lavar também para poder Te louvar com lábios puros e buscar a Tua palavra também nesta manhã. Assim nos colocamos na Tua presença e pedimos que Tu nos guarde também nesta celebração. Em nome do nosso Deus, em Cristo Jesus, é que oramos. Amém. E assim, esta palavra, também de oração que nós tivemos, nos conduz a esse bondoso amigo que é Cristo. Queremos cantar esse hino, antes de ouvir também uma palavra de graça aos nossos corações. Quão bondoso amigo é Cristo, porque Ele revela o seu amor e Ele nos ajuda também em nossas aflições. Depois deste hino, queremos ouvir uma palavra de graça aos nossos corações. E nos manda quem
Como palavra de graça também aos nossos corações, eu gostaria de ler um texto de Provérbios. Um texto de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. E lá diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos a inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Essa palavra nos lembra desta sabedoria divina, que também é revelada em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sabedoria que nos conduz ao conhecimento dos mistérios de Deus. Esses mistérios que nós podemos encontrar na sua palavra, podemos encontrar em Cristo, que nos traz o seu perdão. Que você também possa viver do perdão de Deus, que também vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em sua vida. Viva desse perdão, e assim, na sabedoria de Deus, também terás o conhecimento de Deus para viver a cada dia na presença dEle. Conduzidos por essa palavra também de graça em nossos corações, eu convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque tu nos conduzes por meio da tua palavra, por meio da tua sabedoria, até a ti mesmo como nosso Deus. E em ti encontramos esse tesouro precioso do teu reino e do teu perdão. Agora conduza-nos a tua palavra, que possamos buscar a ti, que possamos buscar em tua palavra também aquilo que tu queres para as nossas vidas. E assim nós oramos e pedimos pela orientação do teu Santo Espírito. Amém. Queremos cantar um hino em preparação também à pregação desse domingo, um hino que fala de buscar e achar, assim como também o profeta disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de coração. E aqueles que estão cansados, aqueles que procuram também alento na palavra de Deus, que este hino possa nos ajudar a encontrar satisfação em Deus e em Cristo e em sua palavra. Cantemos esse hino. Se você não conhece, cante junto conosco, aprenda esse hino. Se você se anime também a louvar o Senhor com este hino.
Agradeço o pessoal também que hoje tem nos ajudado no louvor. Obrigado também pela ajuda. Logo mais nós queremos cantar mais um hino, também de louvor e adoração ao nosso Deus. E a você que está aí nos assistindo, eu convido quem tem a sua Bíblia a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 44 até 46. É a parábola do reino de Deus. São duas parábolas que nós temos neste texto, bem pequenas, bem enxutas, mas que tem uma profundidade muito grande para nossas vidas. Eu gostaria, nesta manhã, então, de compartilhar esta parábola com vocês, compartilhar o conteúdo dessa parábola com vocês também, para que nós possamos refletir sobre este reino de Deus, essa perspectiva do reino de Deus também, para esse tempo que nós estamos vivendo, para esse tempo que estamos aqui, né? E esse texto, ele é bem conhecido, são duas parábolas que falam de tesouro, de algo precioso, que nós temos também para nós. E eu gostaria de ler com você, se você já abriu em sua casa, é Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46, e lá diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Esses são os dois textos que nós temos também para esta manhã. Que a graça do nosso Senhor Deus, o amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco também neste momento. Amém. Talvez Jonas abaixar um pouquinho, ou o geral lá atrás. Estou dando uma microfone. Som. Ei. Aumenta essa aqui e abaixa. Isso. Aí. Então, esse texto, ele nos traz uma reflexão sobre o reino de Deus, sobre o valor do reino de Deus. Nós estamos vivendo em uma época estranha, com certeza. Estranha para todos nós. Alguns dizem que isto ou nós estamos aguardando o chamado novo normal. Bem, eu particularmente já estou cansado desse novo, que dizem por aí, que acompanhar, sei lá, pelo restante de nossas vidas. Para mim tem sido mais que nos casos, nós precisamos nos adaptar, nos reinventar, precisamos encontrar formas, jeitos de continuar vivendo, alguns até sobrevivendo, e sabemos disso, nem que seja com o uso de máscara e muito álcool gel. Mas temos que nos dar um jeito de continuar vivendo. Não podemos cair num desespero, numa inércia. Também não podemos sair por aí fazendo loucuras. Precisamos encontrar formas e jeitos de continuar vivendo a vida que Deus tem nos dado. De certa forma, é um tempo de lamento. Não podemos cair por um lado, mas também um tempo de esperança, pois nós esperamos e aguardamos tempos melhores que virão. Principalmente para nós que temos fé em Jesus Cristo, precisamos confiar que tempos melhores virão. Nesses como estas em que vivemos e somos convidados também pela palavra a focar os nossos olhos naquilo que dá esperança. Este é o convite dessa parábola, a buscarmos aquilo que dá esperança e também o Senhor da esperança. É tempo que somos convidados a buscar e a viver a partir da perspectiva ou da expectativa também do reino de Deus
que não é deste mundo e nem se fundamenta nas coisas deste mundo. Em tempo de pandemia, em tempo de adversidade, em tempo de angústia, nós acabamos sempre buscando sentido nas coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo, elas são perecíveis. Hoje temos, amanhã não temos, e por isso nós ficamos agitados. Porque ela revela que nós ainda nos colocamos a nossa confiança, depositamos a nossa confiança nas coisas deste mundo. E quando uma pandemia vem e tira o nosso chão, muda a nossa agenda, aí nós percebemos que precisamos repensar, ou descobrir, ou redescobrir, afinal, aonde nós colocamos a nossa esperança. E para falar sobre assuntos como este, Jesus então se utiliza de parábolas. E nós sabemos que as parábolas nada mais são do que narrativas de sabedoria baseados em fatos reais, fatos do cotidiano da vida de cada um, e que buscam conectar os ouvintes a uma realidade vivencial com Deus, e a ensinamentos de fé, e aqui nós temos ensinamentos do reino de Deus. Todo o capítulo 13 de Mateus fala de parábolas do reino. Tem muitas ali, a do semeador, a do grão de mostarda, e estas que nós lemos. E para expressar o seu conteúdo de fé, as parábolas se utilizam de metáforas, ilustrações, alegorias e eventos do cotidiano. Tudo isso para trazer um conteúdo de fé, tudo isso para apontar para algo maior que nós precisamos também compreender. E no texto de Mateus 13, ele inicia tanto no versículo 44 como no versículo 45, que é a segunda parábola. Ele diz: o reino dos céus é semelhante. E aí começa. O reino dos céus é semelhante. E aí começa a parábola. Ou seja, nós temos que cuidar para não transformar cada detalhe da parábola em um ensinamento em si. Quando isso é necessário, o próprio Jesus explica. Quando nós temos lá a parábola do semeador, eles falam da parábola do semeador, das terras, da semente que cai no caminho, da semente que cai em terra boa e assim por diante. E depois ele explica o que significa cada uma desses momentos. Mas nem toda parábola deve ser entendida como cada detalhe tem um significado. E por isso ele diz: o reino de Deus é semelhante. E aí ele conta a parábola. E toda a parábola é o conjunto da obra dessa parábola que quer trazer para nós ensinamentos. Essa parábola de Jesus. E Jesus estava andando pela Galileia, ensinando, pregando. Jesus, ele começa lá em Mateus capítulo 5, onde ele oferece e anuncia o reino de Deus e diz quem é que vai herdar o reino de Deus com as bem-aventuranças. Em Mateus 6, ele convida os seus discípulos a confiar no Pai, aos cuidados do Pai e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E em Mateus 7, ele traz exortações para ajudar as pessoas a entender o que é viver a partir do reino de Deus. Quais são as virtudes daqueles que vivem na perspectiva do reino de Deus, no cotidiano, no dia a dia. E aí em Mateus 13, então, ele conta parábolas do reino de Deus, para explicar, afinal, que reino é este, e no que ele se baseia, no que ele é semelhante. Então, a parábola aqui, ela tem um objetivo de ensinar acerca da natureza do reino de Deus, e principalmente proclamar o reino de Deus, e revelar quem é este que traz o reino de Deus a nós, quem é este que mostra o reino de Deus a este mundo. E que valor esse reino de Deus tem para nossas vidas? Na primeira parábola, nós encontramos um homem que encontra algo precioso, um homem que encontra um tesouro precioso. Aqui a palavra é um armazém, um baú, não é só o tesouro em si, mas é como aqueles piratas encontram um baú do tesouro. Na segunda parábola, nós temos um homem que busca por algo precioso, no caso, pérolas. Na primeira parábola, o tesouro está escondido. Na segunda, a pérola também não está assim à disposição. É preciso buscar. E nós vemos que ele encontra essa pérola.
né, de tanto buscar, como uma descoberta. No primeiro, nós vemos uma alegria estampada no rosto daquele homem que descobre o tesouro perdido, ou escondido, melhor dizendo, não está perdido, está escondido. O segundo, a alegria nas entrelinhas, porque ele fica eufórico com aquela descoberta de uma pérola preciosa. Na primeira parábola, o homem vende tudo para obter o tesouro, e na segunda também ele vende tudo para obter a pérola. E nos três casos, há algo de valor em jogo, que vale mais do que as coisas deste mundo e que trazem satisfação. Nas duas parábolas, há algo em jogo que tem um valor inestimável e que traz satisfação para eles, ao ponto de eles venderem tudo para obter. Aqui talvez a primeira pergunta para as nossas vidas neste domingo: o que nos dá satisfação? O que traz satisfação ao seu coração? Geralmente, o que nos satisfaz é aquilo que dá sentido para a nossa vida. É aquilo que valorizamos como um tesouro precioso. Jesus diz, né, que ali onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, ali onde está o tesouro, ali está o nosso coração. Martim Lutero também trabalhou a inversão nesse texto. Independente da questão, aonde nós colocamos o nosso olhar, aonde nós colocamos o nosso coração, aonde nós colocamos a nossa vida, ali onde a gente diz, com isso eu não consigo viver. Para algumas pessoas hoje é o Facebook, o celular, né? A satisfação está nisso, perdeu o celular, não consegue mais viver. Aonde está o teu coração? Se você tivesse que escolher uma coisa da qual pudesse viver e todo o resto tirar da sua vida, qual ficaria? Isso é o que motiva a nossa vida. E esse texto fala sobre isso. O que de fato motiva a nossa vida, o que nos dá satisfação, o que traz realmente sentido para a nossa vida. Da qual onde tudo que eu tenho eu posso perder, como diz Martim Lutero, né? Que tudo se vá, Jesus conosco está, o seu reino é a nossa herança. O reino de Deus te satisfaz? Ele dá sentido à minha e à tua vida? A nossa vida é moldada pelas coisas do reino de Deus? Ou a nossa vida é moldada por outros valores? Aonde o reino de Deus é apenas um detalhe. Quem sabe eu vá viver isso no final da minha vida? Ou é algo que nós já podemos vivenciar por meio da fé e que nos dá esperança também eterna? Essas parábolas, amados, elas trazem para nós alguns ensinamentos. E o primeiro dele é que o reino de Deus, ele nos é dado. O reino de Deus, ele nos é revelado. Por isso, o reino de Deus sempre é surpreendido. Na primeira parábola, nós vemos o homem ser surpreendido pelo tesouro. Ele está lá trabalhando no campo, cavando, e de repente aparece. É revelado a ele algo precioso. Na segunda parábola, nós vemos um comerciante que também é surpreendido, porque ele vai em busca de pérolas preciosas, mas ele se surpreende por encontrar uma pérola fina. E nós sabemos que uma pérola de grande valor, ela não é produzida assim do dia para a noite. Precisa de muito tempo, de muito empenho, de paciência, de perseverança, assim como também é o reino de Deus, que está sendo construído, edificado, e nós aguardamos com fé, persistência, para obter algo de grande valor em nossa vida. Mas a pérola, ela começa a ter o seu valor desde o dia em que aquela grão de areia cai dentro da concha, da ostra. Ali o valor dela já começa a ser trabalhado. Assim como Deus também enviou Jesus Cristo a este mundo, ali o reino de Deus já começou a ser trabalhado para todos nós. Ou seja, o reino de Deus não é algo que a gente vai só viver lá depois da morte, mas é algo que nós já podemos viver agora, a partir da presença de Cristo em nossas vidas. Por isso ele precisa ser buscado a cada dia, e por isso ele precisa ser valorizado a cada dia. Ele nos surpreende a cada dia. Isso significa que o reino de Deus, então, ele não é uma conquista humana. O reino de Deus não é fruto do meu esforço. Nós devemos buscar, sim, nós devemos
é desejar sim, mas ele é nos dado, ele nos é apresentado. A nós cabe buscar, aguardar, valorizar e viver este reino de Deus. E não podemos deixar a oportunidade passar em nossa vida. Tanto na primeira parábola como na segunda, aqueles dois homens, eles não deixam a oportunidade passar. O homem não diz assim, que legal, achei um tesouro, tá bom, depois eu penso sobre isso, vou continuar meu trabalho aqui, e quem sabe, lá na frente, eu consiga comprar esse campo. Não, naquele momento, imediatamente ele já resolve obter. Assim como aquele comerciante de pérolas diz, nossa, encontrei a pérola de grande valor. Mas quem sabe depois eu volte aqui. Não dá para voltar depois. O reino de Deus não é algo que nós possamos deixar para depois, mas Cristo nos convida a vivê-lo já agora, por meio da fé, por meio deste viver a realidade de Cristo e do Espírito Santo conosco e em comunhão uns com os outros. Por isso a igreja, ela é um sinal do reino de Deus também entre nós. O reino de Deus é apresentado a nós como um valor precioso, incalculável. Ele nos é revelado pelo próprio Deus. A parábola do tesouro escondido mostra o valor e a natureza oculta do reino celestial, que está oculta em Cristo. Um tesouro que foi rejeitado pelos judeus, mas que foi descoberto e redescoberto por aqueles que buscavam a Deus. Em Isaías 65, o profeta já dizia, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, no sentido como os judeus faziam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Olha, é Deus que diz, eis-me aqui, Deus se apresenta. E aí, então, essa parábola também, ela mostra que esse reino de Deus, ele vem para todos aqueles que anseiam, desejam, buscam e encontram. Já a parábola da pérola aponta para uma procura por um reino que não é vã, vale a pena buscar. Vale a pena ir até o fim, não é vã. Quem busca, encontra algo de grande valor. E nós cantamos isso agora, em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O segundo ensinamento, o reino de Deus, ele tem então um valor inestimável. Se ele nos é revelado, e se ele nos é dado por Cristo, então ele tem um valor inestimável. Podemos dizer um valor incalculável. É interessante que nas duas parábolas, aqueles personagens, quando encontram o tesouro ou a pérola, eles nem têm tempo para calcular. Vamos fazer um cálculo aqui econômico, de custo e benefício, para ver se vale a pena ou não vale. Vamos fazer uma estimativa no mercado financeiro para ver o... Não, eles vendem tudo e compram. Porque o valor é tão inestimável, o valor é tão incalculável, que eles sabem que vale a pena investir a vida, porque eles vendem tudo, eles investem a vida deles nas coisas, naquele precioso tesouro ou naquela preciosa pérola. Quando nós entendemos que o reino de Deus nos é dado e percebemos o valor que ele tem em nossas vidas, então nós não vamos parar e ficar pensando, será que vale investir nas coisas de Deus? Será que vale a pena confiar nas coisas de Deus? Será que vale a pena ainda ir à igreja, celebrar culto, participar de um grupo de trabalho, assistir os cultos pela internet? Será que vale? Quando nós entendemos que o reino de Deus, ele tem um valor inestimável, incalculável, vale a pena todo o esforço, e até mesmo sacrifícios, e até mesmo dificuldades com Deus. Porque este reino está para além da nossa compreensão e está para além das coisas deste mundo que tem valor, mas é um valor passageiro. O reino de Deus tem um valor eterno. E por isso, quando nós entendemos isso e agarramos isso, então ela vai gerar felicidade. E não uma felicidade circunstancial, que é aquela baseada nas circunstâncias. Hoje tudo vai bem, eu estou feliz. Amanhã tudo vai mal, eu estou triste. Não. É uma felicidade de bem-aventurança do reino. E isso aparece mais explicitamente na primeira parábola, a alegria daquela pessoa ao encontrar o tesouro. A palavra usada ali é chará, que é graça. Ou seja, não encontra apenas uma alegria de dizer fiquei feliz,
se sente agraciado por aquela descoberta. É um tesouro que agracia, revela o amor de Deus. O reino de Deus revela a graça, o amor, o perdão, a misericórdia e a bondade de Deus. O reino de Deus, podemos dizer, é um baú de tesouros escondidos celestiais, que vão ser descobertos na medida em que a gente vive a realidade do reino. O reino de Deus, ele é precioso como a mais fina pérola, e que leva tempo para ser formada, mas vale a expectativa. É aquela alegria de, como nós encontramos em outras parábolas, a alegria de encontrar a ovelha perdida, a alegria de ver o retorno do filho pródigo, a alegria de um pecador que se arrepende, a festa no céu, quando alguém vive, compreende e aceita viver na perspectiva do reino de Deus e não no reino das coisas deste mundo. É a alegria que nos é dada em Cristo. Porém, a parábola não termina por aí. Sempre tem um chamado, sempre tem um ensino que nos convoca para uma decisão. A parábola nos convoca ao desprendimento. E essa é a parte mais difícil. Encontrar o tesouro, entender o valor do tesouro de Deus e ficar alegre com as bênçãos de Deus, isso é mais fácil. Agora, se desprender das coisas que nos prendem a este mundo e viver apenas da esperança que Cristo nos dá e fazer com que as coisas deste mundo e não o contrário, esta é a parte mais difícil. Mas é possível quando a gente entende o valor que o reino de Deus tem em nossa vida. Deus, em sua infinita graça, já nos revelou o reino em Cristo. Todos os tesouros de Deus estão escondidos em Cristo. E como Cristo veio ao mundo, Ele revela a nós. Por isso, nós só vamos entender o valor do reino de Deus se aceitarmos e nos entregarmos a Cristo. E aí sim, os mistérios de Deus são revelados. Em Colossenses 2:3 diz: esforço-me, diz Paulo, para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Eles quem? A comunidade cristã, os cristãos. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós vimos isso em Provérbios também. Em Deus estão escondidos, e em Cristo, que é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, estão escondidos todos os tesouros. Então, se você deseja descobrir os mistérios de Deus, se você deseja descobrir o tesouro de Deus, então conheça a Cristo, viva com Cristo, aceite Cristo e viva na perspectiva de Cristo. Ele vai revelar do reino as bem-aventuranças. Jesus Cristo mesmo falou, ensinou, ofereceu, contou parábolas. Ele trouxe o reino de Deus a nós. Por isso não precisamos esperar morrer para viver do reino. Basta viver com Cristo. Em Jesus, o reino nos é revelado. Nele nós descobrimos o seu valor inestimável e podemos experimentar pela fé a alegria celestial. Porém, se queremos então usufruir de fato e eternamente disso, precisamos tomar uma decisão de nos desprender das coisas deste mundo. Ou seja, parar de procurar sentido nas coisas desta vida, que trazem felicidade, mas como eu falei, são felicidades circunstanciais, momentâneas, e colocar os nossos olhos nas coisas eternas de Deus, que é Criador, Salvador e Santificador. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Porque renunciar significa eu deixar de confiar nas coisas desta vida e começar a confiar nas coisas de Deus. Mesmo que as coisas dessa vida não vão lá muito bem, ou sejam as melhores coisas que eu esteja vivenciando na minha vida. Renunciar aqui é declarar
eu dependo totalmente da graça de Deus e não das minhas obras. Isso significa que as coisas do reino de Deus se tornam parte da minha vida e vão moldar o meu viver, o meu caráter, o meu agir. Seja na minha palavra, no meu testemunho, seja na oração, no louvor, na adoração, seja na comunhão, nos sacramentos que são sinais visíveis do reino de Deus e da graça de Deus, seja no amor ao próximo. Cara, comunidade, em tempos de adversidade, de lamento, de vida conturbada, de busca por sentido, precisamos descobrir ou redescobrir o valor inestimável do reino de Deus. Foi por causa disso foi isso, essa descoberta do valor de Deus, do reino de Deus, que fez com que os discípulos testemunhassem de Cristo até os confins da terra. Foi isso que fez os primeiros cristãos a persistir na caminhada em meio às perseguições. Foi isso que fez Martinho Lutero seguir em frente em seu movimento de reforma. Foi isso que promoveu avivamentos na fé no século XIX, século XX. Foi isso que impulsionou movimentos missionários em todo o mundo até hoje. Foi isso que fez a fé de muitos cristãos resistirem em épocas de guerra, de tirania do nosso mundo moderno, bem como trazer esperança em tempos de pestes, esfriamento da fé ou do secularismo. É isso que tem ainda levantado, ainda hoje, homens, mulheres, comunidades, grupos que lutam por justiça, paz, amor, não a partir de teorias ou de ideologias, mas a partir das virtudes do reino de Deus, sinais do reino de Deus em nosso mundo. E é isso, a perspectiva do reino de Deus, que vai nos fazer passar também por esse tempo de pandemia e seguir confiantes neste mundo, seja ele normal, anormal ou novo normal. Não importa o que venha pela frente, o que importa é aonde colocamos a nossa esperança. Por isso, fiquemos atentos ao que a palavra de Deus tem a nos revelar a cada dia. E vamos descobrir e redescobrir o valor inestimável do reino de Deus revelado em Cristo. Vamos nos desprender das coisas deste mundo e investir tempo, investir dinheiro, investir família, investir bens, investir as nossas mãos, a nossa disposição naquilo que é eterno, naquilo que é certo e verdadeiramente surpreendente. Aí então saberemos o que é ser bem-aventurados. Aí então saberemos o que nos conduz. Estamos sim vivendo uma época estranha, mas mais estranho é a pessoa cristã procurar nas coisas deste mundo sentido para a sua vida e achar que o novo normal é a resposta para tempos melhores que virão. Eu prefiro crer, não no novo normal, não na normalização das coisas, mas eu prefiro crer sempre em novos céus e nova terra, que me ajudam a seguir pelo caminho da fé neste mundo, seja ele sendo bom, seja ele sendo mau, com vistas ao que Deus revelou em Cristo e ao que Ele tem prometido para nós em todos os tempos da história da humanidade. Até lá, vamos valorizar aquilo que temos em nossas mãos, vamos valorizar a palavra, vamos dar valor àquilo que tem valor eterno, vamos buscar a Deus e as coisas do seu reino em primeiro lugar. E aí, sabemos que as demais coisas Ele nos acrescenta a cada dia e todos os dias. Amém. Convido a cantarmos um hino, quem está em suas casas, a nós, o grupo de louvor, este hino que fala do reino de Deus, que fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus.
Eu quero também trazer alguns avisos. Se você de repente tem algum motivo de oração importante também para colocar, você ainda tem esse tempo de acrescentar aí nos comentários. Não sei, Matias, se tem algum motivo. Tem um motivo, mas se você tiver mais algum, talvez pode colocar para nós aí também. Lembrando então que nós, a partir de julho, então em julho nós vamos começar, se tudo encaminhar para isso, se não houver algum decreto do governo, do município impedindo, então a princípio, em julho, ou seja, domingo que vem, nós vamos iniciar os nossos cultos presenciais. Mas lembrando que este culto presencial, né, ele vai ser transmitido, continuar sendo transmitido pelas nossas vias, nossas redes sociais, então você pode assistir de casa, se assim desejar, não há problema nenhum, ninguém vai ficar aqui cobrando quem vem ou quem não vem. Então, lembrando que esses cultos vão acontecer, então se você deseja estar na igreja, participando da transmissão do culto, né, da transmissão online do culto aqui conosco, você pode estar vindo, né, lembrando que pessoas com certa idade, com certa dificuldade em sua saúde, que há alguma doença pré-existente, alguma comorbidade, então a gente pede que essas pessoas permaneçam em casa, não se arrisquem também a vir aqui na igreja, né, porque sempre há contato, sempre há a possibilidade também de sair de casa e alguma coisa também nesse sentido do vírus acontecer. Então a gente pede para que essas pessoas permaneçam em casa também, tranquilamente, e assistindo o culto de suas casas. Então, nós vamos ter essa possibilidade para aqueles que querem e podem vir ao culto, então, a partir do próximo domingo. E vai ser da seguinte forma: no primeiro domingo do mês, o culto vai ser celebrado em Bela Aliança. Então você pode ir até Bela Aliança e lá vai ser transmitido o culto online e você pode participar desse culto presencialmente. No terceiro e no quarto domingo, então, será transmitido aqui de Oxford, sempre às 9 horas da manhã. Então só vai haver um culto nesse fim de semana, domingo às 9 horas da manhã. Primeiro domingo em Bela Aliança e os outros 3 aqui em Oxford, tá ok? E é necessário o uso de máscara, então traga a sua máscara. E se você tem essa necessidade de tomar água, traga sua água, porque nós não podemos oferecer água devido à troca de copinhos e quanto menos equipamentos a gente colocar à disposição. Não vai ter inário e não vai ter Bíblia à disposição, então traga a sua Bíblia. Se você tem um inário em sua casa, traga seu inário também. E nós vamos também, talvez, projetar no Data Show as músicas necessárias, ok? Então, isso é muito importante também. Então nós vamos também dar esses reforços a partir da semana que vem. Aqui na igreja também nós vamos selecionar os bancos na qual você poderá sentar com a sua família, ok? Então também é importante que famílias podem sentar juntos. Quem não é da família, então precisa sentar num banco atrás ou num banco ao lado, ok? Esses são os comunicados, então. Demais avisos nós temos nas nossas redes sociais, você também pode acompanhar. Lembrando que a partir de julho, então, nós não vamos ter um calendário de atividades, né, porque não adianta também organizar isso nesse momento. Então, tudo vai ser avisado nas redes sociais ou aqui na secretaria. Continua as doações para a campanha da São Bento Solidário, você pode trazer. Nós já levamos 2 caixas de doação, nós agradecemos. Na primeira foi em torno de 90 quilos, a segunda 118 quilos de produtos. Que Deus seja louvado também por sua ajuda, né? Através da sua ajuda nós também trazemos sinais do reino de Deus, com o nosso amor ao próximo, também a este mundo que tanto carece dessa mensagem. Então agradecemos também nesse sentido. E lembrar que no dia 1º de agosto vai ser a nossa Assembleia Paroquial. Até lá traremos mais informações a você, ok? Queremos orar então, temos um pedido, até então um pedido, lembrando que se você colocar aí o seu pedido ainda, depois nós vamos estar lembrando em oração em casa, então, este pedido, e os irmãos e irmãs em Cristo que estão aí celebrando também podem orar uns pelos outros. Mas o pedido que chegou até agora foi aqui da Marli Bergman, que pede pela recuperação de saúde do seu sogro Valfrido. Vamos orar por este momento também. Senhor nosso Deus,
Nós chegamos na Tua presença também neste momento para agradecer por esta celebração, apesar desse domingo chuvoso, frio. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aquece com a Tua palavra e com a Tua presença. Obrigado por esses que vieram aqui se dedicar no louvor, se colocar à disposição para nos ajudar na transmissão do culto. Obrigado por aqueles que têm doado também alimentos, produtos de limpeza, por as famílias que têm também sustentado a nossa comunidade financeiramente, apesar da pandemia. Sabemos que nem todas conseguem dar conta disso nessa hora, mas Te louvamos porque Tens movido pessoas também nessas ofertas, nessas doações. E assim, ó Deus, conduza-nos também neste domingo, conduza as nossas vidas, nossas famílias, conduza, ó Deus, também o nosso futuro. Não sabemos o que virá, mas sabemos quem está conosco. Ó Senhor, colocamos em Tuas mãos também a vida do Valfrido, sogro da Marli. Tu sabes o que ele necessita, da recuperação também que ele anseia e ele deseja também para a sua vida, para a sua saúde. Esteja com toda a família dele, toda a família Bergman, acompanhando e guardando. Lembramos o Senhor também daqueles que neste inverno sofrem com o frio, sofrem às vezes com doenças que se agravam nessa época. Pessoas que talvez perderam o seu emprego e não têm onde buscar ajuda. E assim, ó Deus, dá também esse Teu toque de amor. Levante pessoas, ó Senhor, para demonstrar o amor ao próximo e a solidariedade também para aqueles que necessitam. Ó Deus, ajude-nos nesse tempo de pandemia, a nossa cidade, com os aumentos dos casos, que possamos, Senhor, também confiar em Ti, na Tua proteção, no Teu cuidado para nossas vidas. E assim colocamos em Tuas mãos também tudo aquilo que agora está em nossa mente, pessoas, situações em que nós não temos palavras às vezes para expressar ou pedir. E assim possamos fazer através da oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor, Ele esteja nos abençoando e nos guardando. Que o Senhor, em sua infinita graça, esteja conosco. Que Ele levante o seu rosto. E que Ele nos dê a sua misericórdia, a sua presença a cada dia. Que o Senhor, nosso Deus, Ele também nos conduza em sua paz, pelos caminhos do seu reino. E assim abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos viver na paz do nosso Deus. Nós queremos cantar mais um hino que fala deste Rei Jesus, que reina sobre a nossa vida, e que esse Cristo também em sua família, em sua casa. E assim queremos terminar louvando ao nosso Deus. Deus esteja contigo, sirva a Deus com alegria ali aonde puderes. E assim nós encerramos nosso culto com esse louvor ao nosso Deus. Sobre toda a terra Tu és o
E na paz do Senhor, sirva a Deus com alegria, a todos um bom domingo e que assim possamos continuar vivendo na perspectiva do reino. Valeu, gente, um grande abraço a todos.